Teologia da Reforma Protestante, o item 22 do nosso livro, Maria, Mãe de Deus. Bom, eu coloquei como uma interrogação, né? Vamos falar da origem e do que significa essa doutrina. No Concílio de Éfeso, no ano 431 da era cristã, a Igreja Católica estabeleceu como doutrina a teoria de que Maria era mãe de Deus. Bom, qual a origem dessa doutrina, né? Essa doutrina, eles já escolheram a cidade de Éfeso, porque Éfeso era a capital da adoração a Semíramis, a mulher que deu origem a esse título, né? Mãe de Deus, porque Semíramis, ela disse que seu filho Nimrod, ele não morreu, na verdade ele foi tornar-se Deus e ele ia também vingar os seus antepassados que haviam morrido no dilúvio, então se vingar do Deus que puniu eles no dilúvio, né? Então ela se intitulou, como seu filho era Deus, ela se intitulou como Mãe de Deus, ou seja, essa doutrina é uma assim, das grandes características, né, da mariolatria e também da teologia, vamos dizer assim, da religião da Babilônia, implantada pelo Império Romano na Igreja Católica. Vamos lembrar que a Igreja Católica é uma instituição fundada por Constantino, é uma instituição político-religiosa, ela nunca foi a Igreja Cristã. Você vai encontrar a Igreja Cristã sendo perseguida por ela, principalmente pela questão do batismo infantil, que a Igreja Cristã nunca aceitou o batismo infantil. Então eles aproveitaram a cidade de Semíramis, que era chamada de Diana dos Efésios no Império Romano, né? E no ano 431, naquela cidade, colocaram o título de Semíramis, que era Mãe de Deus, colocaram em Maria. Isso é comprovado pela arqueologia, pela história. E não foi só Maria, Mãe de Deus, né? Também foi Rainha dos Céus. Esse era um título de Semíramis, né? O profeta Jeremias combateu as seguidoras da Rainha dos Céus em Israel, ali nos dias de Josias e depois nos dias de seus filhos também. Então, essa é uma doutrina pagã. Vamos ver o que Lutero falou sobre Maria, Mãe de Deus. Ele considerava Maria como Mãe de Deus. Palavras de Lutero: queira essa doce Mãe de Deus conquistar-me o espírito, capaz de interpretar de forma proveitosa e profunda esse cântico, para que dele todos nós possamos tirar uma compreensão proveitosa e uma vida louvável, e para que assim na vida eterna possamos louvar e cantar esse magnat eterno, né? Esse eterno magnífico. Que Deus nos ajude. Amém. Bom, então ele considerava Maria como Mãe de Deus, e esse relato da história, como eu coloquei, isso está errado. Por quê? Se você diz que Deus tem uma mãe, significa que Deus tem um originador. Então você está dizendo que Deus não é eterno, né? E também, vamos dizer, se a mãe deu origem, a mãe está acima dele, né? Então, vamos dizer, Maria estaria acima de Jesus, como os católicos falam até hoje: pede à mãe que o filho atende, ou seja, como o filho vai obedecer à mãe. Essa é uma doutrina absurda. A Bíblia em nenhum lugar atribui essa característica a Maria, dela ser mãe de Deus, ou dela funcionar como uma mediadora entre Jesus e o Pai. Jesus seria o mediador entre a humanidade e o Pai, ou na verdade entre a humanidade e Maria seria mediadora entre Deus e Jesus Cristo. Bom, pelo menos Lutero negou que ela era mediadora, mas continuou chamando ela de Mãe de Deus. Ela não era Mãe de Deus, ela era mãe da parte humana de Jesus. Jesus Cristo, ele é chamado de a semente da mulher. Maria, como mulher especial que temia a Deus, todos os cristãos honram Maria, porque ela era uma mulher de Deus, mas não vamos atribuir a Maria aquilo que a Bíblia não atribui. Essa é a diferença entre cristãos e católicos.
Em outro texto também de Martinho Lutero, nos Conselhos e na Igreja, em 1539, ele diz: ela é a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. Maria amamentou o próprio Deus. Ele foi embalado para dormir por ela, foi alimentado por ela. Para o Deus e para o homem, uma só pessoa, um só Filho, um só Jesus, e não dois Cristos. Assim como seu filho não são dois filhos. Então, aqui ele parece até, vamos dizer, de alguma maneira, negar a divindade de Jesus, mas ele diz que não nega. Mas não dá para dizer que era um só. Se Jesus Cristo era homem e também era Deus, então ele é homem e ele é Deus. Ele é um homem, mas ele também é Deus. Ok? Maria não dava para ela gerar Deus. Isso está dito claramente no momento que Maria vai gerar Jesus. Ela ouve do anjo que o Espírito Santo iria conceber. Então existia uma parte divina. Maria, na prática, ela tinha o óvulo e o Espírito Santo fecundou aquele óvulo, criou o esperma e fecundou aquele óvulo. Ok? Então tem uma parte divina e tem uma parte humana. Maria, ela é a mãe da parte humana.